Mercado Financeiro chegando com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Tem notícia boa, mais deflação aqui no Brasil? Exatamente, Cláudia. Bom dia a você, bom dia a todos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Como a Cláudia destacou, hoje pela manhã, o IBGE divulgou o Índice Oficial do Brasil, a prévia da inflação IPCA 15, que veio novamente em deflação, em queda, portanto, reforçando as previsões dos economistas de que provavelmente no mês cheio de setembro nós teremos pelo terceiro mês consecutivo deflação no Índice Oficial do Brasil. Vamos para o telão acompanhar, olha só, os dois últimos meses da prévia da inflação, com queda de 0,73% em agosto e agora em setembro uma queda um pouco menor de 0,37%. Quem mais contribui para essa redução dos preços na economia, claro que é o setor de combustíveis. A gente vem acompanhando semana após semana a Petrobras reajustando para baixo preços de gasolina, do diesel e do gás de cozinha. Lembrando que essa redução nos preços é fruto de uma queda do barril do petróleo, que no auge da guerra da Rússia na Ucrânia, no começo do ano, chegou a $130 o barril e hoje chegou a bater $83. Claro que essa queda permite com que a Petrobras possa reduzir internamente os preços dos combustíveis. Com isso, reforço a informação, provavelmente nós teremos no mês cheio de setembro a inflação oficial medida pelo IPCA novamente em deflação, o que daria, portanto, 3 meses consecutivos de queda da inflação. No próximo gráfico, a gente observa a evolução no acumulado em 12 meses. Nós chegamos a um pico de 12,2% no mês de maio, uma inflação alta que foi muito preocupante, não só no Brasil, no mundo inteiro, e ela vem gradativamente caindo e agora, no acumulado em 12 meses, em setembro, nós temos 7,96%. Isso é uma boa notícia, porque de alguma forma ajuda o Banco Central no processo de controle da inflação. É verdade que neste ano o Banco Central não vai conseguir cumprir nem o teto da meta pelo segundo ano consecutivo, mas a batalha que está em jogo para o Banco Central é a batalha de 2023. Ontem mesmo, nós divulgamos aqui no Mercado Financeiro o Boletim Focus, que trazia a previsão de 5% de inflação para o ano que vem. Ainda está acima do teto da meta, que no ano que vem será de 4,75%, mas vale lembrar que nas últimas 13 semanas consecutivas, o mercado vem reduzindo essa projeção. Ao que tudo indica, o Banco Central pode conseguir cumprir o teto da meta no ano que vem. E para comentar com a gente as principais notícias do dia, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o mercado financeiro, que ontem teve um banho de sangue, mas que hoje já mostra recuperação no Brasil e no mundo. Nós recebemos aqui nos estúdios da Jovem Pan News José Simão, que é sócio e head de renda variável da LED Investimentos. Simão, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia Luiz, bom dia a todos os ouvintes. Simão, como é que você analisa esse resultado da deflação aqui no Brasil e o trabalho do Banco Central em termos de taxa de juros? Lembrando que na semana passada ele interrompeu o ciclo de alta Selic hoje em 13,75% ao ano. Bom, enfim, acho que o mercado aguardava um pouco essa decisão, né? A ampla maioria esperava ali uma decisão que ficasse os juros em 13,75, quando uma minoria ainda achava que deveria ter um aperto final ali em 0,25. Hoje a gente vê essa questão do IPCA, o IPCA veio uma deflação, o mercado também aguardava um número deflacionário, a mediana estava em torno de 0,22 negativo, surpreendeu positivamente mais uma vez. Acho que assim, é um fator muito bom, mas isso estava no consenso do mercado. A gente tem que sempre olhar daqui para frente, acho que é isso um pouco do que tem também no Copom, no relatório de hoje. O Banco Central deixa claro que ele está atento, né, a qualquer movimento que venha a ter, que os juros, que a inflação comece a fugir do controle. Então, expectativa sempre boa para o mercado, né, e pós o mercado que a gente teve ontem, um mercado bem difícil, principalmente relacionado ali às notícias vindo da Europa, Inglaterra com a questão fiscal. Acho que foi um banho de água fria em todo o mercado. E mais o aperto monetário que o Fed já vinha dando sinais de que essa inflação, que os juros provavelmente chegaria em 4,6 ali em patamares do ano que vem,
com alguns integrantes do Fed achando que esse número pode chegar até 4,9%. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o impacto dessa alta de juros no mercado financeiro, o risco de recessão global. Mas antes, Simão, quando a gente olha para o ano que vem, que é a batalha que está em jogo em termos de inflação aqui no Brasil, o que você acha que deve pesar mais? Por um lado, a gente tem um ambiente global de desaceleração econômica, que em tese pode derrubar preço de commodities, o que ajudaria o Brasil no combate à inflação. Por outro lado, a gente tem um período eleitoral com todos os candidatos, sem exceção, prometendo mais gastos públicos, e os gastos públicos, conforme o próprio Banco Central já frisou, podem atrapalhar a inflação no ano que vem. Quando a gente coloca nas duas balanças, o que você acha que vai prevalecer para o ano que vem? A desaceleração global ou um eventual gasto público maior aqui no Brasil? Então, acho que esses pontos preocupam bastante, como todo o mercado, né? Como a gente já comentou, Estados Unidos, a gente imagina que vai ter uma recessão. Assim, não tem como você subir esses juros e automaticamente você não ter uma recessão. China, a gente já verifica que ela está crescendo menos. Então, são dois players importantíssimos, os mais importantes do mundo. E na questão do Brasil, eu acho que assim, tem o lado positivo nosso, que o ajuste, o aperto monetário, ele foi feito antes, né, do mundo. Então, a gente está vivenciando um momento agora de curva final desse ciclo de juros. Porém, a dúvida quanto ao governo, seja o governo atual ou seja um novo governo, né, principalmente no que esses candidatos estão propondo na relação de aumento de gastos, principalmente relacionado ao auxílio emergencial, ou mesmo o estouro do teto de gastos, né? Então, isso faz com que o mercado tenha uma incerteza muito grande. Então, se a gente projetar aí só de auxílio emergencial, a gente vai ter próximo a 50 bi estourando o teto de gastos. E como um todo, para a gente não ter qualquer tipo de problema, a gente teria que avançar em reformas ou diminuir gastos públicos. Como a gente sabe que governo, normalmente, é difícil diminuir gasto público, então fica uma incógnita e o mercado fica nessa incerteza. Muito bem, vamos então agora mergulhar no mercado financeiro. Antes da gente conferir como estão as bolsas e as moedas hoje, eu quero chamar uma reportagem do Bruno Meyer mostrando o perfil que vem mudando dos investidores aqui na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Acompanhe. Aos 132 anos de idade, a Bolsa de Valores de São Paulo passa por uma transformação no seu público-alvo. Ela está mais jovem, um pouco mais feminina, com as mulheres entrando com valores bem maiores do que os homens. Além disso, ela se expande rapidamente para outras regiões do Brasil, embora o eixo São Paulo-Rio seja o principal mercado. Essas importantes mudanças apareceram num estudo inédito feito pela B3, que mapeou o perfil do investidor brasileiro. O jovem brasileiro derrubou lendas do passado. O de que entrar na bolsa é sinal de correr altíssimos riscos de perda de dinheiro, que é coisa de gente mais velha e tem muita grana. A maioria dos investidores de ações diretas tem menos de 40 anos. 48% de quem entra no mercado de ações no país tem idades entre 25 e 39 anos. E muito por conta da juventude que entra e poupa mais, a B3 identificou que o primeiro acesso à bolsa acontece com valores cada vez menores. Em junho de 2022, a média de primeiro investimento das 109 mil pessoas que entraram foi de R$ 95, menos de R$ 100. Para um efeito de comparação, em junho de 2015 era de R$ 4.677. 3 meses atrás, um dado chamou ainda mais atenção. 38% de quem entrou, de quem investiu, foi com quantias até R$ 40. Isso não assusta os executivos da B3, muito pelo contrário, eles creem que essa é uma maneira de um novo investidor pegar uma parcela da renda e aprender aos poucos o que é investir. Outra conclusão, a entrada das mulheres em investimentos de maior risco, como ações diretas, se mantém estável. Elas são 25% do mercado em geral, enquanto os homens ultrapassam os 70%. Quando se mede a renda fixa, os gêneros praticamente se igualam 50% cada. Mas o que tem disparado é o valor médio de entrada da ala feminina. A pesquisa mostra que as brasileiras entram com um aporte inicial de R$ 463 contra R$ 71 deles.
realmente uma avenida de diferença com os homens. Outra conclusão, a região sudeste ainda concentra a maior massa de investidores no Brasil, com 2,5 milhões de CPF. Mas o estudo apontou um crescimento espantoso em outros lugares do país. Os destaques ficam para o Nordeste, com uma alta de 806%, e o Norte, com um aumento de 1.103% de novos investidores este ano, na comparação com 2018. A Bolsa de Valores de São Paulo está mudando, está ficando cada vez mais jovem, nacional, democrática e até pop. Que bom, né? E a gente vai percebendo que aos poucos a educação financeira vai ganhando espaço no Brasil, o que é muito importante não só para as finanças pessoais, mas também para quem pretende começar a investir. Por falar em investimento, vamos conferir agora o mercado financeiro. Ontem, noticiamos aqui, foi um banho de sangue, um pessimismo, risco de recessão global, alta de juros maior do que o previsto. Hoje, pelo menos, uma ligeira calmaria. Vamos para o telão, índice Bovespa abrindo em alta de 0,38% aos 109.531 pontos. No próximo gráfico, a gente vê as bolsas globais, Estados Unidos começando o dia no azul. Vamos ver se mantém a tendência ao longo do pregão. Dow Jones, 1,19%, S&P 500, 1,48%, Bolsa Eletrônica Nasdaq, 1,98%. Na Europa, as principais também no azul. Na Alemanha, Frankfurt, 0,30% de alta. Reino Unido, 0,13%. Paris, 0,42%. A exceção é Madrid, com queda de 0,29%. Na Ásia, otimismo. Xangai, 1,40% de alta, índice Nikkei Tóquio 0,53%, Hong Kong praticamente no 0 a 0, uma ligeira alta de 0,03%. Ontem, o dólar disparou frente às principais moedas. Nós, inclusive, destacamos aqui no programa Mercado Financeiro que o dólar quase empatou com a libra esterlina em termos de valores, quando historicamente a libra sempre valia 30% a mais do que o dólar. Hoje, um dia de menos tensão, dólar perdendo valor frente às principais moedas, inclusive o real. Reparem, dólar em queda aqui no Brasil, 0,85%, R$ 5,34. O euro recuando 0,69%, vendido a 5,14. Olha que detalhe interessante, a diferença do dólar para o euro aqui no Brasil já está em 20 centavos. Quando historicamente o euro sempre valeu mais do que o dólar. E Bitcoin recuperando perdas das últimas semanas, alta de 5,66%, retomou o patamar dos 20 mil dólares, hoje é vendido a 20.302 dólares. Então eu chamo de volta o nosso convidado, o José Simão, que é sócio e head da Legend Investimentos, ele é head de renda variável. Antes eu quero confirmar a hora oficial do Brasil, 11h29. Simão, queria a sua análise sobre esse pessimismo do mercado financeiro no curto prazo. Você acha que esse risco de recessão global, de fato, é justificável ou pode haver uma correção nas bolsas de valores globais daqui para frente? Bom, a gente acompanhou aí, vem acompanhando já há alguns meses aí um vai e vem desse mercado, né, uma volatilidade muito grande, principalmente num primeiro momento, né, teve aquele momento que o Fed deu sinalização que ele teria que subir os juros e ele estava muito atrás da curva. E quando ele começou a fazer isso gradativamente, alguns dados que foram saindo até levaram uma esperança de que não haveria uma possibilidade de ter uma desaceleração sem ter ali uma freada muito forte, ou seja, com o risco de não ter uma recessão. Isso vem se dissipando ao longo do tempo, a gente vem acompanhando os dados da economia americana, principalmente os dados de inflação ainda muito altos. Então isso faz com que os integrantes do Fed tenham que cada vez mais mostrar ali, né, um discurso mais hawkish ali no mercado, né, um discurso mais duro, dizendo que ele vai ter que aumentar a inflação. E eu acho que isso trazendo também para o mundo, principalmente para a Europa, com os problemas que a gente já sabe geopolíticos entre Rússia, na questão do fornecimento do gás, isso trouxe assim, uma complicação a mais para a Europa. Eu diria que a Europa se deteriorou mais rapidamente do que a gente imaginava. E aí começam a surgir algumas medidas, né, alguns subsídios que deixam dúvida, né, de se isso vai ser bom ou ruim. Porque se você dá subsídio, em algum momento você também pode ajudar a manter a inflação alta. Se ele está coibindo isso com juros, então você fica meio na contramão. Isso foi o que aconteceu ontem na Inglaterra. Você deu ali subsídios praticamente ali na questão dos impostos. E isso pode fazer com que você tenha uma inflação mais alta.
Então, acho que essas complexidades estão deixando o mercado muito volátil. Isso sem falar de China, que a gente começou com uma expectativa de crescimento muito grande, essa expectativa foi se deteriorando por conta do Covid e também por conta do mercado imobiliário. Então, para fechar essa cesta como um todo, eu acredito que a gente deva ter sim uma recessão no ano que vem, tá? Em que tamanho isso ainda a gente está tentando mensurar, os dados vêm falando, mas é fato que o mundo vai crescer menos e isso vai impactar, vai ter um dólar mais forte e automaticamente para os mercados de risco isso acaba sendo um risco a mais, né? As bolsas acabam sofrendo mais. Simão, nesse contexto, nós brasileiros, investidores, devemos então priorizar renda fixa, aproveitar que os juros estão altos no Brasil, ou tem também oportunidade na Bolsa de Valores aqui no Brasil? Então, a Bolsa de Valores nossa aqui, ela ainda tem uma relação preço-lucro das empresas assim, em níveis muito atraentes. Então, isso faz com que o investidor que olha para o longo prazo encontre boas oportunidades. Porém, eu acredito que ele tem que ser muito mais seletivo, né? Se um período atrás a gente olhava muito por setores, a gente agora tem que olhar efetivamente dentro desses setores algumas empresas que acabam sobressaindo. E fora a renda variável, acho que o investidor também tem que aproveitar esse momento de juros mais altos, né, e colocar isso dentro da sua carteira. Seja isso num pré-fixado, talvez um pré-fixado um pouco mais longo, ou um pós-fixado, ou mesmo a inflação, mesmo nesse período de deflação. Porque a gente sabe que ainda tem muita incerteza pela frente. Então, sempre fazer o asset allocation, dividir as caixinhas em vários investimentos, é muito positivo. Simão, a gente tem 40 segundos, só a última pergunta. Estamos em semana de eleição. Para o mercado financeiro, para o desempenho das bolsas, faz diferença o resultado? Se vai ganhar Lula, Bolsonaro ou algum outro candidato? Ou, de alguma forma, já está tudo precificado? Olha, por incrível que pareça, né, a gente tem acompanhado essa volatilidade muito mais vinda do cenário exterior, né, no cenário externo, do que daqui. Então, eu acho que se fosse fazer um comparativo, essas eleições estão dando menos volatilidade para o mercado em relação a outras eleições. Agora, não tenha dúvida que o mercado sempre quer antecipar e pegar alguma pista, seja vamos falar principalmente dos dois candidatos aí que estão próximos aí em primeiro, Lula ou Bolsonaro. Então, acho que se for um pouco do governo atual, o mercado sabe normalmente como os ministros têm atuado. E se for um governo Lula, acho que tem um pouco de incerteza em relação principalmente à questão do teto de gastos, se vai ter um rompimento do teto, quem vem assumir ali um Ministério da Fazenda. Acho que o mercado aguarda muito isso, mas eu não diria que isso venha fazer preço somente nesse momento. A gente vai acompanhar isso até o final do ano, no virar do novo governo. Muito bem, José Simão, ele que é sócio e head de renda variável da Legend Investimentos, esteve conosco aqui na Jovem Pan News, nos nossos estúdios. Simão, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos. E para encerrar o mercado financeiro de hoje, temos uma reportagem do Rodrigo Viga com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que prometeu vender todas as refinarias da Petrobras. Acompanhe. Depois de 4 anos, a maior feira de petróleo e gás da América Latina, Rio Oil & Gas, voltou a ser presencial para celebrar a volta da feira no pós-pandemia, com um novo endereço na 20ª edição de 2022. Os armazéns do Boulevard Olímpio, uma região que foi toda revitalizada para os Jogos de 2016. Inclusive, essa está sendo considerada a maior ocupação dessa área desde a Olimpíada há 6 anos. Serão 4 dias intensos de debate e trocas de ideias sobre os rumos do mercado de óleo e gás. A previsão é que passem pela feira mais de 40 mil pessoas. Aqui vão estar presidentes, executivos e funcionários das mais importantes petroleiras de todo o planeta. A feira desse ano de 2022 tem basicamente 2 grandes temas: como fica o setor de óleo e gás em meio e principalmente após a guerra entre russos e ucranianos, um conflito que não tem prazo para terminar. A outra grande discussão é a chamada transição energética pela qual passa o mundo. As companhias e empresas também do setor de petróleo estão sendo instigadas a colaborar com o clima do planeta, com a chamada descarbonização de suas atividades. Após países europeus adotarem medidas para enfrentar as consequências da guerra e da oferta do gás da Rússia, como, por exemplo, sobretaxar lucros de empresas, nacionalizar companhias
Entre outras iniciativas, o ministro do Meio Ambiente do Brasil, Joaquim Leite, afirmou que o Brasil tem totais condições de ser um grande supridor global de energia nos próximos anos. Dá para ser exportador tanto de produto industrializado com baixa pegada de carbono, por causa da nossa transição energética já realizada. Nós temos que lembrar que a matriz elétrica é de 85% renovável. E você pode transformar esse excedente de energia em hidrogênio ou amônia verde para exportação. Etanol tem um papel importante no hidrogênio, você pode transformar o etanol em hidrogênio. A Europa está buscando uma energia 100% renovável, o hidrogênio verde eu acho que é o caminho, o Brasil será um dos fornecedores dessa nova energia limpa para o mundo. Essa capacidade de ser um fornecedor global de energia vai ser levada pelo ministro Joaquim Leite à COP27, reunião do clima que acontece agora nesse ano de 2022 no Egito. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, que também participou da abertura da feira, disse que o Brasil está buscando cada vez mais soluções e alternativas sustentáveis para a produção de petróleo e gás e a geração de energia no Brasil. O consumidor sempre vem em primeiro lugar. Vamos respeitar os marcos legais, a segurança jurídica, toda a legislação aplicável. E com isso, fortalecendo o investimento privado, vamos trazer cada vez mais opções e melhores preços ao consumidor brasileiro. O IBP, o Instituto Brasileiro de Petróleo, estima que serão investidos ao menos 183 bilhões de dólares nos próximos 10 anos aqui no Brasil, nesse segmento de óleo e gás. Do Rio, Rodrigo Viega.